Oi, eu acho que agora vai ficar melhor. Quer ver? Boa, Que tinha dado tempo, caiu. Ó que tá? benção. Não, maravilha, perfeito. Tá tudo Tá certo. perfeito. A imagem, som, tudo. Aqui É, para mim não, tá é. normal. Não, então, agora já esquece se vai cair, se não vai. É só benção. Tá ótimo. Então a gente vai hoje ministrar acerca de Samuel. Acerca em especial, não somente de Samuel, mas a família de Samuel. Todas as vezes que eu falo de Samuel, eu tenho que lembrar que depois de Moisés, o homem mais importante que já teve no Antigo Testamento, depois de Moisés, nesse íntere, nesse intervalo, porque Deus se calava durante muito tempo, ele levanta Moisés depois de 1400 anos de ficar calado, parado, paralisado, sem falar. Mas eu costumo dizer também, Mídio, que Deus fala ainda que em silêncio. E depois Sim. desse episódio chamado Moisés, desse homem, dessa referência, Deus levanta um outro homem, Samuel. Mas a história de Samuel é uma história que a maior parte das pessoas se identificam com ela, porque é uma história que nos remete a- às nossas entranhas, àquilo que vivemos no cotidiano, no dia a dia. E o texto está ali em 1 Samuel 1. O texto vai até o verso 28, mas inicialmente, se precisar, a gente lê o restante, mas a gente vai ler até o verso 8, tá, Emílio? Tá, beleza. Lê aí, por favor, enquanto que eu me acalmo com Jesus, quando eu falo com ele. 1 Samuel 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, Efraimita. Verso 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Verso 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, ou Shiló, ou Shilo. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Verso 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Verso 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ó, é, eu não sei as pessoas de uma maneira em geral. Por exemplo, se hoje era um dia para a gente estar chorando, estar na mesma condição, na mesma situação que Ana, hoje seria um dia para a gente se derramar, para a gente chorar. Mas agora eu preciso entender toda essa história de Ana. Eucana, ele era descendente da tribo de Levi. Então, o que se esperava de uma descendência da tribo de Levi é que todos viessem a ser sacerdotes, porque era passado de sacerdote para sacerdote. Mas, estranhamente, no caso de Eucana, que significa possessão de Deus, o nome de Eucana significa possessão de Deus, alguém que é possuído por Deus, tomado por Deus. Então ele não era um homem mau como o texto pode aparentar, pelo contrário,
Eucana, a todo tempo, ele estava praticando aquilo que a religião falava que ele deveria fazer. Eu não sei se as pessoas sabem, mas existem 3 festas que são fundamentais para o judeu. E toda pessoa, na faixa dos 20 anos em diante, ele tem que participar lá em Jerusalém dessas festas. Perceba que o islamismo faz da mesma forma com Meca. Você tem que ir a Meca. Da mesma forma, o judaísmo tinha que ir até Jerusalém, na Páscoa, em Pentecostes e em Sucote, que era a festa das colheitas, dos tabernáculos. Então, esse homem fazia isso anualmente, ritualisticamente. E ele não tinha filho com a mulher dele, que era Ana. Como ele não tinha filhos, perceba que a história se parece um tanto com a história de Abraão. Por não ter filhos, ele teve outra mulher, porque naquele tempo não ter filhos, você sabe qual era o significado? Meu Deus. Maldição. Maldição. Porque o próprio texto vai dizer que Deus fechou a madre. Então significa dizer que é Deus quem dá o start para que as pessoas nasçam. E eu não creio que Deus daria um start para uma pessoa nascer já amaldiçoando ela. Pelo contrário, Deus já havia abençoado todas as madres. Quando ele disse, sede fecundo, novamente ele repete lá em Noé, sede fecundo, crescei e multiplicai. Então Deus não amaldiçoaria a troco de nada. A questão é que nós viemos de um homem caído, do homem inclinado para o mal. E Ana, e por conta de Ana ser estéril, e como se não bastasse, a rival era parideira. E essa rival, a todo tempo, mais do que ela ser estéril, ela sofria profundamente. Por quê? Porque ela tinha ainda uma rival que debochava, que humilhava, que a lançava no chão. E isso fazia com que ela chorasse. Não é diferente dos dias de hoje. É como se você estivesse recapitulando ou vivenciando alguém que te humilha pelo fato de você ter um problema, de você não estar no momento, na condição financeira X. Algumas pessoas olham para as suas vestes, outras olham para o teu cabelo, para aquilo que você veste, e de alguma forma estão exercendo alguma crítica. Mas pior do que uma crítica é você ter na própria casa aquela que espizinhava e te humilhava naquilo que era a sua maior dor. Perceba o quanto devia ser doloroso para Ana, Mídio. Doloroso demais. Porque ela via a outra cheia de filhos. E o marido que fazia tudo por ela não conseguia dar um filho para ela. Ou seja, ela se sentia diminuída, menor, e vamos dizer que ela não compreendia por que Deus não tinha dado a ela um filho, né? Então você vê que ela buscava, orava, ajoelhava, jejuava, estava em contato com Deus o tempo todo, e clamando e dizendo, Senhor, me dá meu filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, e eu te devolvo ele. Eu consagro ele, eu entrego ele no teu altar. Mas aí você já está no fim da história. Deixa eu Não, conhecer a história. Sim. não. É o drama de Ana. Não, Mas eu se sei. ela não tinha a capacidade, ela se sentia, ou seja, menor do que Penina, Inferiorizada. inferiorizada. Mas o texto ele é perfeito. O texto é perfeito. Ela se sentia assim. Perceba que não era assim que Eucana a tratava. Eucana não fazia com que ela se sentisse pior. É quando as pessoas leem, parece que Eucana é grosso, duro com ela. A grande verdade significa graça. E há um encontro perfeito daquele que é possuído por Deus e se junta com a graça. É nesse momento que Deus se manifesta e tem muitas famílias vivendo isso, essa mesma condição. Agora, a grande, poderosa chave desse texto, do início desse texto, é que ele ia sempre sacrificar. Sabe o significado disso?
O marido tem que levar a esposa para o sacrifício junto. O marido tem que fazer esse êxodo. Ele é o responsável por levar. E alguns não levam ela a subir para adorar. Mas segura, não levam para subir. A grande verdade, eu já tenho dito isso e só quero repetir, que tem muitos motivos para a gente chorar, mas eu também tenho muitos motivos para celebrar. A grande verdade é para onde você vai olhar. Você não pode ficar relembrando aquilo que você precisa esquecer. Você não pode dar mais atenção àquilo que você precisa esquecer. Pelo contrário, trazer à memória aquilo que te traz esperança. Mas eu estou no lugar de Ana, eu estou na empatia de Ana. Agora, eu esqueci tudo, que eu não posso gerar, que eu sou estéril, mas tem uma que me lembra todo dia. Nessa versão da Oliver Tree, que eu estou usando Irmãos, aqui, sim, somos irmãos, eu e ele. Penina irritava. Sim. Cadê a outra? Tem outra palavra aqui. Irritava e também... cadê? Provocava. Provocava a rival, ou seja, ela tinha sentimento de rivalidade entre elas. Mas por que ele... Aí é a pergunta. Você entrou no ponto. Por que as pessoas se rivalizam com a gente? Alguns motivos. Vamos dizer que aqui... Me dê os motivos. Um deles aqui, talvez Penina se sentisse muito mais amada de Deus do que Ana. Eu tenho filhos, você não tem, você é estéril. Não, ela já estava dizendo, você é amaldiçoada. Privilegiada. Oi? Você é amaldiçoada. Sim, você é amaldiçoada. Eucana me ama mais do que você porque ele me deu filho. A você ele não deu. Ou seja, gera uma competição de eu sou abençoado e você é amaldiçoada. Mas não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto diz. Você, Mídio, você é provocado, você é perseguido porque você produz. Ainda que você não tenha tudo que você gostaria que tivesse, o que você tem já te satisfaz. A grande verdade é que as pessoas não estão satisfeitas com aquilo que elas têm. Elas querem sempre mais. E Deus não vai dar nada mais para você porque você faz bico. Se você faz bico, querendo provocar a Deus, você está perdendo seu tempo. Mas o mundo gosta de apontar aquilo que você não tem, aquilo que você não é. Mas você só é pleno se você se satisfaz com o que você tem. Perfeito. Deus não pede para você o que você não tem. Quando você dá uma oferta, você está dando o que você tem, não o que você vai ter. É tudo acerca do agora. Então, existia uma insatisfação, porque Ana não tinha o que ela queria. Então, o que aconteceu? Tinha uma miserenta chamada Penina, e a gente tem um monte de peninas na vida. Eu não conheço uma pessoa que não tem uma penina. Alguém para espiziar, para tocar na tua ferida e ainda rodar o dedo. E ainda olha para tua cara feliz, fazendo cara de paisagem. Essas são as peninas da vida. Mas ter contato ou conviver com peninas faz parte do processo de crescimento em Deus. A grande verdade é que Jesus muitas vezes se esbarrava com a humanidade dele. Ele teve fome, teve sede, ele teve solidão, ele brigou porque os caras não eram nem capazes de orar. Então, o que Deus está fazendo? Que nós nos debatamos com a nossa humanidade para que nós lembremos dele e dependamos dele. Quando Deus ativa em você a sua parte humana, é porque ele está dizendo, dependa de mim. Pare de ouvir os maus prenúncios.
Pare de ouvir os apontamentos. Você não é aquilo que dizem. Você não sabe o que tem por trás do bastidor do fato de você ser estéril. Eu tenho um plano para você. Eu tenho uma história para contar por meio da tua esterilidade. Eu quero deixar registrado num livro a sua esterilidade, para que o teu nome a todo tempo seja contado de uma forma diferente dos peninas da vida. O Moro seria penino de Bolsonaro? Ele é o anticristo. Ele é candidato a anticristo, porque foi o cara mais dissimulado que eu já vi. Então, escuta. Toda penina na nossa vida tem um propósito, como todo Golias tem um propósito. O grande propósito de uma penina, de um Golias, de um monte, de uma montanha, de um adversário, de uma dificuldade, é nos promover. Perceba que ela estava tão caída que ela deprimiu. Esse texto é a descrição de uma mulher em estado de depressão. Vamos ler. Na hora do sacrifício, esse homem subia na cidade de ano em ano para adorar, porque era uma vez por ano. Verso 3. E ele, olha isso, o vídeo. Este homem subia da sua cidade, que era Ramá, a propósito. Eu fui bem perto de Ramá. Coladinho na faixa de Gaza. Quando a gente estava chegando, deu uns tiroteios por lá, umas bombas. É bem perto, porque tem várias Ramás em Israel. Mas essa Ramá aqui é em especial. Agora segura nisso, Mídio. Esse homem subia de ano em ano para adorar. Percebe que esse cara é um piedoso. É um cara que tinha fé, fidelidade a Deus, nos princípios divinos. Ele cumpria, ainda que fosse uma religião, mas ele praticava o que ele sabia, o que havia ensinado. Agora segura isso. Ele não sacrificava para qualquer um, não. Diz aqui que ele sacrificava ao Senhor dos Exércitos. Ah, meu Deus, eu vou falar. Quando aparece essa palavra Senhor dos Exércitos na Bíblia, sabe o significado disso, Midão? YHWH. É o nome impronunciável de Deus. Quando você faz uma oração, que é a oração que eu já estou fazendo a partir de agora, eu estou invocando o Senhor dos Exércitos para que entre nessa peleja do dia de amanhã e já estabeleça o trono dele, porque a palavra nós temos convicção. É o Senhor quem coloca reis e é só o Senhor quem pode tirar. Amém. Estamos invocando. Orei um bocado, beijo, olhe por mim. O que é isso? Nem acabou, minha filha. Aqui é café da manhã. Nós estamos comendo um banquete. Então, ele ia para adorar e sacrificar para o Senhor dos Exércitos. Ele estava chamando aquele que vem para resolver. Quando a palavra Senhor dos Exércitos aparece na Bíblia, é uma ação literal de Deus. Não é uma intermediação, é o próprio Deus agindo. Então ele ia sacrificar para o Senhor dos Exércitos. Mas tem um outro detalhe. Onde? Onde você sacrifica faz toda a diferença. Você vai fazer, Tânia, amanhã, que já é hoje. Esse cliente que você vai atender, você já vai com uma unção especial. Porque só o fato de você estar até essa hora e ir trabalhar amanhã, Deus já está te dando, querida. Deus está te dando enquanto você dorme. Você já está mais que abençoada. Um beijo, querida. Deus abençoe. Amém. Com Deus, Tânia. Então, ele sacrificava ao Senhor dos Exércitos, mas aonde? A questão é aonde. Perceba que ele tinha que sair da terra dele para ir para algum lugar. Tem gente que quer sacrificar, mas não quer pagar o preço. Sabe o que é não pagar o preço? Eu vou esclarecer. É aquele sacrifício que fazia no dia de festa, quando tinha o templo, que já estava o cabrito lá,
O cara não saía da terra puxando o gado, puxando o cabrito. Ele comprava já no templo. Percebe? Não quero sacrifício, porque transportar o bicho me dá um trabalho. Então estava lá as pombinhas, já estava lá os cabritinhos, já estava lá os bezerrinhos para os marricos, e assim sucessivamente. Mas esse homem aqui não, Mídio. Esse homem aqui não. Ele saía da onde estava e ia com prazer, ia com alegria. Agora, nesse tempo, o sacrifício era um sacrifício morto. E hoje, eu sou o sacrifício. Eu sou o sacrifício. A única diferença que estamos falando é que eu continuo com o sacrifício, só que é um sacrifício vivo, um culto agradável, santo, vivo e agradável a Deus. É um sacrifício vivo. É mais difícil o sacrifício vivo do que o sacrifício morto. Porque morto não sente. Porque morto, está inerte. Mas quem está vivo tem um sacrifício maior. Porque lida com emoções, com sentimentos, com expectativas, com frustrações, com dores, com coisas que não conseguimos dimensionar. Cada qual com seus limiares de dor. Eu consigo fazer tratamento de dente sem anestesia. Tem gente que não pode ouvir o barulho do motorzinho. Perceba que Deus, ele nos desenhou cada um de um jeitinho, mas ele sacrificava, não quero te interromper, em Shilo, ou Shilo, ou Siló. Aí é onde é importante, eu sempre reenfatizo para as pessoas, pelo amor de Deus, não passe batido no texto, no livro, na palavra. Se você não entendeu a palavra, vá pesquisar, vá dar um Google, vá fazer, porque a toda importância está no lugar onde ele sacrificava. Porque Siló significa descanso. Perceba que ele saía da casa dele para descansar no Senhor dos Exércitos. E ainda levava um sacrifício. O texto não está dizendo nem se rico ele era. Mas ele tinha o prazer de fazer isso ritualisticamente, ano a ano. O que você ia falar? Eu te interrompi. Não, o que eu ia falar, enquanto você falava do sacrifício, ele ia anualmente, eu lembrei de um amigo nosso em comum que a gente levou para a igreja, convidou, ele ficou um tempo, mas na hora da oferta ele pegava o envelope dele e leva lá para mim, que eu não gosto de ir lá na frente, não, leva lá para mim. Eu falei, toma vergonha, cara, levanta e vai lá. Ai, meu Deus. O sacrifício tem que ser levado pelo sacerdote. O sacrifício só pode sacrificar quem é sacerdote. Gente, aqui em Gramado está frio, a madrugada, que lindo. Dentro de pouco eu estarei por aí, tu vai ver. Espera passar esse tempo, que eu vou para Gramado. Então, escuta o resto do texto. Vamos. Está convidado todo mundo. Então, no verso 4, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste sacrifício para Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Perceba que o negócio aumentou de problema, porque como se não bastasse ela ter só um filho, ela tinha muitos filhos. Então ela era uma parideira perfeita, e a outra, vale de sequidão, de esterilidade. Mas o texto aqui, Mídio, é coisa divina. É só Deus para escrever essas histórias. O verso 5 vai dizer: porém, a Ana, que é a graça, dava a porção dupla. Deixa eu explicar algo para vocês, querido. 1 Samuel 1, verso 5, Leonardo. Escuta isso. Ele dava porção dupla para Ana. Quando você ouve Deus dizer assim, no lugar da vergonha eu te darei uma porção dupla. No lugar da sua restituição eu darei uma restituição dupla, como diz lá em Zacarias 9:12. Deus está sempre dando para você pelo menos o mínimo do dobro do que você tem sido humilhado. Sabe o que eu estou querendo te dizer, Mídio? Que não existe um lugar melhor para se estar no lugar da humilhação, porque o próximo passo é exaltação.
O homem se Exaltação. exalta, mas só Deus pode te botar lá em cima. O homem que se exalta é o orgulhoso. Mas nesse caso, aquela que estava humilhada, espizinhada, ela não sabia o bastidor de Deus. A grande verdade é porque até esse momento ela não confiava em Deus. Existia algo nela que era mortal, era tão doloroso, que ela não era capaz de sacrificar. A propósito, Deus não quer o que você tem na sua mão. Deus quer o que você tem no seu coração. Existem pessoas que precisam entregar aquilo que está no coração. Aquilo que é mágoa, aquilo que é ressentimento, aquilo que é dor, aquilo que é tristeza. Aquilo que te mata. O verdadeiro sacrifício é o vivo. É quando você tira do seu coração e entrega para Deus. Isso é forte. E só um detalhe. Verso 5 ainda. Ela recebia porção dupla. Sabe o que é porção dupla, Mídio? É 2 vezes algo. O que você quer de mim? Perguntou Eliseu para Elias. Elias perguntou para Eliseu. Eu quero a porção dobrada. Dobrada distingue. Dobrada separa, aponta. Dobrada diz assim, é ele ou é ela. Só que ela estava tão entronizada na sua dor, na sua lamúria, na sua ferida. Ela não conseguia perceber que ele dava para ela em dobro, ao contrário da outra. Porção dobrada, sabe o significado, Mídio? Tem muita gente que lê a palavra na sua literalidade, mas existem alguns que leem a palavra na sua dobra. Eu quero ser mais específico. Tem gente que lê a palavra na literalidade, mas na porção dobrada você lê na revelação. Isso é porção dobrada. Mas a mesma palavra que fala na literalidade para alguns que não mergulharam e para outros na revelação. Verso 6. A sua rival a provocava excessivamente com um objetivo, para irritar. Você já viu o rival que passa para te adorar, para te amar, para te acarinhar? Não, não. Se é rival, já está dizendo, rivalidade. Nós não nos batemos. É quando a gente dizia, o meu santo não deu com aquele. Ela fazia de propósito, era algo intencional. A propósito, o que você está esperando do seu inimigo? Essa é a pergunta aqui, Mídio. O que você está esperando do seu inimigo? Bênçãos? Favor? Graça? A propósito, não é dele que você tem que esperar. Você tem que esperar do Senhor. Por isso, seu marido subia para sacrificar. Então, ela espizinhava. Porquanto, olha só, por que ela espizinhava? Porquanto o Senhor havia lhe fechado a madre. Você recebe porção dobrada, não está nem entendendo o que você está recebendo, mas quem dá filho aqui nessa casa sou eu. Não tem coisa pior do que isso, não. Eu leio Ana, eu me sinto às vezes Ana, né? Que a gente dá tudo, a gente se entrega para as pessoas, a gente ama as pessoas na totalidade, capaz de morrer. Mas a pessoa consegue enxergar o que você está fazendo. Mas isso é para você ver a força que tem uma dor e uma ferida. Mas ela não é maior do que aquele que cura. Passado 2020 anos, Midinho, Deus continua libertando, Deus continua batizando, Deus continua salvando e Deus continua curando. Porque Malaquias 3,6, eu, Senhor, não mudo. Então aqui houve uma confluência de alguém que é possuído por Deus, que é o nome de Eucana, com a graça. Imagina alguém que é possuído por Deus. Deixa eu ver se eu estou falando com alguém nessa live. Deixa eu ver se tem alguém nessa live, porque pode ser que eu esteja na live errada. Deixa eu ver se tem alguém nessa live que é possuído por Deus e de quebra ainda tem a graça.
Quando você usa esses dois ingredientes, possessão por Deus e graça, é garantia de milagre. Forte. E estava Verso chegando. 7. Hã? E vai chegar. E vai chegar. E o O verso milagre da 7, nação brasileira está chegando também. eu creio que já chegou. Eu prefiro Amém. no tempo presente, né? No verbo, na Amém. conjugação do tempo presente. Já chegou. Verso 7. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia, olha isso, vídeo, que todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. A mulher não desiste, o teu inimigo não desiste de você. Ele vai ficar apontando para você até você tomar uma outra atitude. E ela chorava e não comia. Agora, aí é que tá. Então, se eu estou vendo que eu estou lhe causando mal, eu vou fazer pior. Sabe por quê? Porque você está dando a resposta que eu quero. O que o inimigo quer é te ver mal. O que o inimigo quer é te fazer chorar. O que o inimigo quer é te ver no chão. É o cão morto, é aquele que chuta e nem mexe porque está morto. Enquanto o inimigo não te matar, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas é uma escolha sua subir para adorar. Eu acho que eu não sei se esse povo está me entendendo, Mídio. Eu acho que eu comecei nervoso, chateado, mas eu não sei se o povo está me entendendo. E o texto está dizendo que Ana, olha bem, todas as vezes que subia à casa do Senhor. Ninguém sobe para a casa do Senhor, Mídio, por um motivo que não seja adorar. Só que ela estava deprimida. Deus está dizendo assim, você tem que vir para minha casa do jeito que você tiver. Mas eu não tenho força, eu sou a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Tudo posso naquele que me fortalece. Querida, você não percebeu que ao longo desse tempo todo se tinha tantos filhos quanto essa penina tinha? Quanto tempo tinha passado? E você ainda está na mesma postura. Deus está chamando o povo dele para uma nova postura. Ponha-te de pé e eu falarei contigo. A grande verdade é que Ana estava dobrada diante da inimiga. Ana dobrada diante da inimiga. Porque ela Paralisado. deixava a ferida falar mais alto. Sabe o significado disso? Ela parou de ouvir Deus. Mas ainda que ela tivesse parado de ouvir a Deus, porque ela estava ouvindo a ferida. A propósito, não existe conselheiro pior do que ferida e medo. São os piores conselheiros, ferida e medo. Mas apesar disso tudo, eu creio que como a graça, o nome dela, já profetizava, ela teve força para ir. Sabe por quê, Mídio? Porque ele deu porção dobrada para ela, então ele arrastava ela ainda que ela não quisesse. A propósito, na cultura judaica, a mulher não tinha que ir, não. Era só homem. Mas aqui está dizendo que ela, apesar de chorar, apesar de estar irritada, apesar de chorar e não comer, ela ainda assim ia. Mídio, sabe o que eu estou entendendo aqui? Que o sacrifício dela foi maior do que de todo mundo. Porque ela tinha todos os motivos para não ir. Nem cobrada religiosamente ela era. Até porque chegar até lá era vergonha para ela, porque olhavam para a barriga dela e falavam: ih, maldita, lá vem a maldita, ó a maldita, lá vem a maldita. Você já notou que quando você começa a dar frutos, as pessoas começam a praguejar? Mas contra os filhos de Jacó não cabe encantamento. Praga alguma vai chegar na sua tenda. Não pode ser tocado se não tiver lugar de pouso em você. As palavras que liberam. E hoje em dia o que a gente percebe é uma pessoa tem uma dorzinha de barriga, ele não vai ao culto. Tem uma dorzinha de cabeça, ele não vai à academia. Tem uma dorzinha de cabeça, o cara paralisa tudo. Não, hoje eu não vou, hoje eu não leio a Bíblia, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com a dorzinha de cabeça. A Eu unha tinha um está discípulo, encravada. Mídio, que ele falava assim para mim: pastor, eu falo, querido,
não deu para eu ir no culto, porque eu não estou passando bem. Filho, não está passando bem. Já comecei a me irritar, né? Eu não estou bem. Por quê? Rotavírus. Como é que é? Peraí. Deixa eu entender bem. Você está com diarreia? Eu fui no médico, ele disse que é um rotavírus. Vem cá, filho, lá na igreja não tem banheiro, lá na igreja você não pode ir se assentar lá e ficar ouvindo o culto. Amigo, discípulo meu tem câncer, tétano, difteria, coqueluche, mas não tem rotavírus. Discípulo meu não. Discípulo meu não tem doença para derrubar, não tem câncer para derrubar. Você não pode desistir de ir visitar a Deus ou buscar a Deus. Não importa o sacrifício, muito menos diarreia. Já preguei com febre, com dor de cabeça, com enxaqueca, com dívida, com diarreia, com tudo que você imaginar, eu já preguei. Por quê? Porque tem algo que eu tenho que fazer e ninguém pode fazer por mim. Não dê desculpas à sua vida para você não ir até Deus. A propósito, as pessoas dizem, Deus se afastou de mim. Você já ouviu isso, Mídio? Sim. Deus se afastou de mim. A Bíblia diz que eu, o Senhor, não mudo. Deus está no mesmo lugar. A grande verdade é que as pessoas se afastam de Deus e ainda culpam Deus. Foi a mulher que tu me deste. Perfeito. É o mesmo raciocínio aqui. Então, essa mulher, ela, apesar de tudo, ela foi. E não tinha que ir, porque a religião a liberava. Mas ela foi. E no verso 8, para quem acha que Eucana é grosso, não é nada disso. Tem gente que precisa tomar um chacoalhão, sabe, Mídio? Um sacode, um acorda. Acorda! Vem pra vida! Lázaro, sai! A vida está te chamando! Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Uau! Agora deixa eu fazer o melhor de todos os parênteses possíveis, Nídio. Esse é o melhor de todos os parênteses. Guardem isso, gente. A palavra de Deus, ela está sempre apontando para Jesus. A palavra de Deus está sempre apontando para Jesus. Eu disse no início qual era o significado do nome de Eucana. Disse. Deus criou. Possuído por Deus. Deus possui. A tua imagem e o som. Voltou. Eu, hein? Nem fiz nada. De longe assim já mexeu. Rapaz, tô energético mesmo. Então, ele era possuído por Deus. Aqui é a pré-figura de Jesus. Eucana está na sua pré-figura. É uma tipologia de Jesus. Aquele que é possuído por Deus. Então ele faz uma pergunta. Essa pergunta é para você que está do outro lado. Que tem choramingado, que tem doído. Não estou fazendo pouco caso da dor de ninguém, pelo contrário. Mas eu vim aqui na madrugada te dar um chacoalhão. Por que choras? Olha bem, Mídio. Quantas vezes você viu na Bíblia Jesus fazendo essa mesma pergunta para as pessoas? Quando Jesus faz uma pergunta do porquê, é porque ele está esperando de você a resposta certa para ele fazer. O que queres que te faça? Quero voltar a ver. Veja. Por que choras? Toda lágrima Deus vai ressignificar. A palavra de Deus diz o salmista que Deus recolhe as nossas lágrimas sinceras com seu odre. Spurgeon dizia que a água mais ungida do planeta é a lágrima. A lágrima tem o poder de regar sementes que nós não vimos. Deus não quer ver você chorar, mas ele não resiste um coração contrito e quebrantado. Um bom princípio para você começar uma caminhada é você chorando. Mas a questão é onde chorar.
Daqui a pouco a gente vai para isso. Por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Descreveu uma pessoa em depressão. A deprê. A pessoa só chora e às vezes fala assim, não sei por quê, e está chorando. Não come. Não come porque perde o apetite. E o coração está triste. Aí ele vira na posição de Jesus, escuta, ele vira na posição de Jesus e diz, e eu não te sou melhor do que 10 filhos? Traduzindo, quem tem a Cristo tem tudo. Se você tem a mim, você tem tudo. Ai, 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 Eu te ai. basto. Depois dessa sacudida, segura agora, verso 9. Após terem comido, bebido em Siló, agora ela se alimenta. Tomou um sacode, deu até fome, abriu o apetite. Segura essa. Tomou um sacode, abriu o apetite, bebeu. Só quem estava ali era Eli, o sacerdote da época. Ele estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo. Estava ali vendo. Escuta isso, Mídio. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Pelo amor de Deus, gente, por favor, olha para mim, gente, olha para mim, pelo amor do nome de Jesus. Guarda esse verso para sua vida inteira. Verso 10. Levantou-se Ana. Primeira questão. Se levante. Sai do chão. Sai da tua posição de quem está caída diante do inimigo. Se levanta diante de Deus. É Ele, a destra poderosa, quem te põe de pé. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Levantou-se Ana. Escuta. Com amargura de alma. Eu adoro isso, cara. E chorou abundantemente. Pera. Agora o detalhe que eu falei que eu ia trazer agora. Essa Ana do verso 10 já não é mais a Ana do verso 7. Aquela que chorava enquanto subia. Porque agora ela já estava em cima. A propósito, Emílio, eu vou dizer, eu não vou aguentar não. Para você subir, você tem que estar embaixo. Ela não tinha um lugar mais baixo para estar. Ela era humilhada por todo mundo. Ela estava no chão. Ela não tinha mais esperança. Ela não tinha expectativa. Ela não tinha mais nada. A única coisa que restou para ela foi subir para adorar. Para aqueles que não têm esperança, a palavra de hoje é sobe para adorar. Ela sobe para adorar, come, se alimenta, o apetite abre. Deixa eu falar um negócio para você. Não vou falar agora, não. Eu vou falar daqui a pouco. Vocês me lembrem assim, fala assim, conta como faz o milagre. Que eu quero ser milagreiro. Hoje eu sou o milagreiro desse lugar. Eu sou pai de santo. O nome do meu filho é Davi. Eu sou pai de santo. Eu já montei uma tenda do pai Murilo. Eu falo de passado, de presente e futuro. Eu falo de tudo. A Bíblia fala de presente, passado e futuro. E profeta é assim também. Sobe para adorar. Quando você sobe para adorar, você sai do chão. Você sai das circunstâncias. E você vai falar com quem pode resolver. Penina não pode, Eucana não pode, você não pode, mas Deus pode todas as coisas. Forte. E ela chorou abundantemente, Emílio. Com amargura de alma. Segura isso. Eu disse que são anos diferentes. Antes ela chorava por causa da ferida. Agora ela chora porque ela adora. Antes, ela chorava por aquilo que ela queria. Agora ela chora por aquilo que ela tem. Meu Deus! A única coisa que você precisa ter é Deus. A única coisa. Se você não tiver mais nada e você tiver Deus, está tudo resolvido.
Ela chorou abundantemente. Não era mais a mesma, Mídio. Agora é outra. E depois que ela chora abundantemente, perceba que antes ela chorava aos pés de Penina e agora ela chora aos pés do Senhor. Tudo faz diferença onde você pratica o sacrifício, aonde você se derrama. Você tem que entender aonde se derramar. A propósito, o melhor lugar para você chorar é aos pés do Senhor. Foi o que ela fez. Então, depois dela se derramar, agora ela já adorou. Perceba que o incenso da dor dela, a dor que ela tinha no coração, subiu como uma oração. Segura isso. Guarda isso, gente. Esse texto aqui é o texto que a gente leva para a vida inteira. Verso 11. Depois de adorar, fez um voto dizendo para o Senhor. Escuta o voto, Mídia, se ela é esperta. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva tu não te esqueceres, olha a pegadinha aqui. Se tu te lembrares de mim e de mim não te esquecer, ou seja, não tem como. Eu estou no intervalo entre lembrar e esquecer. Jamais será esquecida. E a propósito, eu estou falando de Deus. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. Então ela faz um voto. Escuta isso, gente. Gente, escuta, acorda. Se de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, escolheu o que ela queria. Eu quero um filho homem. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Segura isso, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus, eu não sei se tem gente me ouvindo aí, não. Perceba a chave para o milagre. E não era aquele tipo de coisa, Senhor, que seja feita a tua vontade, o Senhor me dá do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Não, ela pediu o que ela queria. Agrada-te do Senhor teu Deus e ele satisfará o desejo do teu coração. Teu coração. Se tiver alinhado com um dele, é o teu coração. Então, esse texto está dizendo o seguinte: eu te peço um filho, mas escuta agora, gente, guarda isso, pelo amor de Deus. Se tem um negócio. É a palavra mais forte de todas, não é possível. Perceba que uma mulher magra, aquelas que praticam maratona, elas são muito magras. Eu não sei se você sabe, elas não menstruam. Fica um tempão. Não, elas não menstruam. Porque se ela não tem gordura, o estrogênio não se transforma em estradiol. Então, poderia ser que ela não ovulasse por causa da magreza da depressão. Mas ela subiu para adorar. Porque o estradiol é quem ativa. O estrogênio é ativado em estradiol. O estrogênio ele é ativado na gordura do corpo. Mas se ela está magra, não ativa. Então ela comeu, se alimentou. Agora, o estrogênio pode ser ativado e maturar o óvulo. Porque ele tem que passar de folículo para folículo grafe, que é a maturação produzida pelo estradiol. Então, as maratonistas não menstruam, porque são magras demais. Então, ela se alimentou. E aqui veio a grande sacada desse texto. Disse que ela pediu para Deus um varão. Mas olha como ela diz. Eu te peço, então, se tu me deres, olha bem, olha como se você tem que aprender a pedir para Deus. A Bíblia diz que a gente não recebe algumas coisas porque não sabe pedir. Olha o que ela diz. Se tu me deres um filho varão, eu lhe darei. Ele, todos os dias da vida dele, sobre a cabeça dele não vai passar navalha. Ele é um nazireu. Ele não vai casar, ele não vai fazer nada, ele só vai servir ao Senhor no seu templo. Aí Deus olhou para essa mulher e falou assim, rapaz, sabe qual é o grande milagre aqui, Emílio? Ela deu
o que ela nem tinha. Sabe o que ela deu? O que ela não tinha nas mãos, mas o que ela tinha no coração. Eita. A chave do milagre é você dar para Deus aquilo que você tem no coração e não nas suas mãos. Porque o que ela queria ter nas mãos era um filho. Mas no coração é que estava o desejo que só ele sondava. Então ela decidiu entregar o que ela nem tinha. Perceba o nível de confiança dessa mulher depois que ela subiu para adorar. Já é outra mulher. É aquela que confia. É aquela que a madre foi fechada por ti, mas é o Senhor quem abre também. Se é o Senhor quem fecha, é o Senhor quem abre. Mas a propósito, aquilo que eu queria para mim, agora eu te dou. Sabe o que Deus está dizendo? Que não tenha nada que Ele não possa te dar, desde que você não queira que aquilo seja teu. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Ele quer te dar todas as coisas para que você cuide. A grande verdade é que um filho é de Deus. A Bíblia diz que os filhos são heranças benditas do Senhor. Deus está dizendo que tudo que eu te der é meu, já é consagrado a mim. Porque senão isso vira uma maldição na tua vida. Já era uma obsessão dela. E obsessão é doença. Eu estava dizendo, Mídia. Ana, depois que você subiu, você transformou a sua lamúria. Como é que é alguém que fica reclamando toda hora, Mídia? Reclamão? Murmurando. Eu adoro isso. Você transformou a sua murmuração numa oração. Uau! Uau! Subiu para adorar, parou de murmurar e agora começou a orar. Perceba que há uma diferença gritante. Murmuração é algo forte. Mas no lugar da murmuração, porque a murmuração é para Deus o que é para o diabo, o que a adoração é para Deus. Murmuração é você dizer que Deus não está no controle das coisas. É você dizer que Ele não pode. Murmuração é você reclamar do dia que foi feito. Mas alegremos, porque hoje é o dia que o Senhor fez, e por isso estamos alegres. É você reclamar porque você não tem. É você fazer o bico no momento indevido. E o interessante dessa palavra no grego é que ela é gongusmo. Você não fala abrindo a boca. Murmuração é falar entre os dentes. É falar... não fala nada com nada. Eu vou interromper para a gente voltar, porque senão vai cair aqui, tá? Eu vou interromper porque eu quero essa live.